Olá, hoje vamos falar sobre o desenvolvimento na adolescência. Esta vai ser a primeira de 3 aulas sobre o desenvolvimento na adolescência. Hoje vamos falar sobre o desenvolvimento cognitivo e o desenvolvimento do raciocínio moral no adolescente. E para tal, vamos utilizar a concepção de Kohlberg. Portanto, para o desenvolvimento cognitivo, continuamos a utilizar como referencial Piaget. Para o desenvolvimento do raciocínio moral, iremos utilizar as teorias de Kohlberg. Então, em primeiro lugar, o que é a adolescência? Quais os principais avanços cognitivos nesta fase da vida? E quais os principais avanços no âmbito do raciocínio moral? A adolescência, a palavra adolescência vem do latim adolescer, que significa tornar-se homem ou mulher. E o principal desafio do adolescente é o tornar-se adulto, assumindo um nível crescente de autonomia e responsabilidade em planear, interpretar e gerir a sua vida. Aliás, se vocês pensarem nas fases anteriores de desenvolvimento do ser humano, há um crescente ganho de autonomia em cada uma das fases e um crescente nível de complexidade na forma como as pessoas avaliam o que as rodeia. E, portanto, na adolescência adolescência é uma fase que antecede a vida adulta. E pode ser resumido com uma frase que eu gosto muito, que é a seguinte: a adolescência é um salto em direção a si próprio, enquanto ser individual. É quando o ser humano procura dentro de si, faz uma pesquisa dentro de si sobre aquilo que é, aquilo que pretende ser e a forma como se vai enquadrar na sociedade. Mas ser adolescente é algo muito moderno. A adolescência é um conceito muito moderno. Até ao século XIX não era reconhecida a adolescência enquanto uma categoria etária específica. Só durante o século XX é que os adolescentes passaram a ser considerados como uma etapa com características próprias. E para este acontecimento, em muito contribuiu o trabalho de Stanley Hall, que foi um psicólogo e foi o primeiro presidente da Associação Americana de Psicologia, que em 1904 publicou um estudo sobre a adolescência, que ainda hoje é utilizado, embora esteja obviamente desatualizado, é uma referência muito importante. Então, a adolescência pode ser definida como um período de transição que se situa entre os 10 e os 19, 20 anos, em que as características intelectuais, emocionais e sociais da criança se transformam de forma interrelacionada nas características intelectuais, emocionais e sociais do adulto. Como vocês podem ver, é um período de transição muito grande, cada vez é maior. Há definições mais atuais, mais modernas, que defendem que a adolescência pode ser entendida como um período que vai dos 10 aos 25 anos, portanto, até existir o primeiro emprego ou até o jovem sair de casa e viver autonomamente. Portanto, até que esses marcadores sociais ocorram, o adolescente vai ser sempre adolescente, mesmo que tenha 26 anos. Pronto. Esta expansão física e psicológica desenvolve-se ao longo de 3 fases. A adolescência inicial, em que, devido à ação das hormonas, ocorre a puberdade e, portanto, nesta fase desenvolve-se a capacidade para a reprodução, emerge o pensamento formal, que nós já vamos depois caracterizar um pouco, e esta emergência do pensamento formal tem implicações noutras áreas.
no pensamento reflexivo, portanto, na capacidade de pensar de uma forma profunda sobre os assuntos, no raciocínio moral, vamos falar um pouco acerca desse impacto, e no desenvolvimento da identidade e do eu. Portanto, o pensamento formal é fundamental para que o adolescente consiga desenvolver a sua identidade. Porquê? Porque para desenvolver a identidade, o adolescente tem que ser capaz de manipular abstrações puras. E isso só é possível depois de emergir o pensamento formal. Mas deste aspecto específico falaremos noutra aula. Agora vamos só falar do raciocínio moral e do desenvolvimento cognitivo, da emergência do pensamento formal. Depois temos a adolescência intermédia, que, portanto, está definida entre os 14 e os 16 anos, sensivelmente. 14 e 16 anos. Acentua-se nesta fase um movimento de autonomia em relação à família e, simultaneamente, o grupo de pares aumenta a sua importância. Portanto, a autonomia em relação à família e o grupo de pares aumenta a sua importância na vida do adolescente. Aumentam respostas de nível convencional, já vamos ver o que isso significa, e o pensamento abstrato torna-se cada vez mais eficaz. Ao longo desta fase, a identidade vai sendo solidificada. E depois há a adolescência final, que é entre os 17, corresponde ao período entre os 17 e os 21 anos, mas, como eu vos disse há pouco, pode não ser apenas até aos 21 anos, não é? Pode estender-se um pouco mais este período de tempo. A identidade do adolescente solidifica-se, ele mostra interesses mais estáveis e por isso também uma maior estabilidade emocional, porque portanto, pertence, ou porque uma grande parte dos adolescentes tem um pensamento, um raciocínio moral mais convencional, também apresenta uma grande preocupação com os outros. E, portanto, as suas ideias baseiam-se na lealdade e no cuidado das outras pessoas. E a adolescência é uma crise? É uma transição? É uma mudança? Para muitos, sobretudo para os leigos, a adolescência é um momento de crise obrigatória. E para esta ideia, muito contribuiu o trabalho da Ana Freud, a filha do Sigmund Freud. Nós falámos há 2 aulas anteriores, há 2 aulas atrás, falámos das concepções de Freud, e como eu vos disse na altura, a sua filha Ana Freud estudou e trabalhou a psicanálise dos adolescentes e de crianças também, não só de adolescentes. E para ela, a adolescência era sobretudo um período de tempestade e tensão, storm and stress, inevitável. Portanto, a adolescência teria como característica principal um desequilíbrio entre o id, portanto o inconsciente, o ego e o superego. E, portanto, esse desequilíbrio que advinha do facto de emergirem novamente os instintos da libido, devido à emergência da puberdade, portanto, esse desequilíbrio provocaria sempre, inevitavelmente, tempestade e tensão. Perturbações, zangas com os pais, aborrecimento em relação à escola, portanto, ia ser sempre, inevitavelmente e de forma endógena e biológica, um período difícil. Também emergem novos mecanismos de defesa, como a intelectualização, mecanismos esses muito assentes nas novas capacidades cognitivas, e não é por acaso que os jovens adolescentes são normalmente extremamente perspicazes em relação às incongruências dos adultos e não têm problemas nenhuns, a maior parte deles, em mostrar precisamente que perceberam essas incongruências e portanto, sabem às vezes ir procurar muito bem o ponto fraco do adulto e utilizam estes mecanismos de defesa para se afastarem dos adultos, precisamente, porque este afastamento faz parte do crescimento intelectual. Mas, no entanto, apesar
desta perspectiva da Ana Freud e de muitas pessoas, até na sociedade atual, de leigos, nos mídias, portanto, há muita essa ideia, é adolescente, compreende-se, é adolescente, tal, está a passar por aquela fase. A verdade é que os estudos feitos sobre esta questão mostram que a maior parte dos jovens não quer de facto quebrar os laços com a sua família. Têm objetivos de vida até extremamente convencionais, querem contribuir para a sociedade, têm objetivos muito nobres, e esta tempestade de tensão não é de todo aquilo que é comum, não é a norma. E só como curiosidade, abro aqui um parênteses para vocês. Só como curiosidade, a minha tese de doutoramento, foi muito, pronto, avaliou, investigou muitos jovens na adolescência, portanto a amostra era uma amostra adolescente. E pronto, teve várias fases, e uma das fases do meu trabalho consistiu em entrevistar 20 adolescentes. E uma das coisas que sobressaiu foi que todos eles tinham uma enormíssima preocupação com a família. Todos eles preocupavam-se em proteger, ajudar, contribuir para as suas famílias. Não tinham esta tempestade e tensão de que Ana Freud falava. Está bem? Portanto, os estudos não vão de encontro à tempestade de tensão. E o meu também, o meu modesto estudo também não encontrou estas perturbações assim. Portanto, estas perturbações que às vezes ocorrem na adolescência não têm só a ver com a fase da vida que os jovens estão a passar. Tem a ver com outras questões. Para Taborda Simões, que é uma investigadora portuguesa, a adolescência deve ser perspectivada não como um período de tempestade de tensão obrigatória, mas sim como um período de profundas mudanças, no qual emergem novas e muito apuradas capacidades, numa interação entre o sujeito e o meio. Há um equilíbrio progressivo ou uma adaptação gradual do indivíduo ao meio, mas também a si próprio, porque o meio está a mudar, mas o indivíduo está a sofrer, o jovem sofre grandes mudanças nesta fase. A primeira, e a mais importante, a emergência do pensamento formal, capacidade de manipular abstrações. E tem aqui alguns vídeos onde podem explorar o operatório formal, mas é precisamente esta forma de pensar que permite que o adolescente faça planos, estabeleça objetivos e prioridades e que se imagine como trabalhador, pai, cidadão. Permite-lhe também colocar-se no lugar do outro, mas de uma forma muito mais rigorosa do que no operatório concreto. Esta forma de pensar, que permite antecipar o futuro, é de facto fundamental para criar a identidade, não é? Portanto, porque faz uma ligação entre o presente e o futuro. E também relaciona ao passado, mas é sobretudo entre o presente e o futuro, entre aquilo que eu gosto e aquilo que eu quero ser, aquilo que a sociedade me exige e aquilo que a sociedade me vai exigir. Isto é um processo difícil e isto é um processo que exige muita energia aos jovens. Às vezes as pessoas não compreendem muito bem o que os jovens na adolescência estão a passar. A maior parte tem a ver com este processo de trabalho da identidade, mas de facto este processo drena muito a energia dos jovens, passam muito tempo de facto com este objetivo, e é um objetivo saudável, tentar descobrir aquilo que querem ser. E portanto, com a emergência do pensamento operatório formal, o adolescente passa a utilizar o pensamento hipotético-dedutivo, tanto a nível académico como no campo social. Ou seja, ele consegue perceber que para um determinado problema existem várias soluções. Ele consegue gerar todas as soluções possíveis para um determinado problema, colocando hipóteses e as suas respectivas soluções, hipotético, dedutivo.
que é a base do pensamento científico e que é precisamente, e depois, aplica isto depois a várias áreas, não é só a área académica, e esta foi uma das grandes críticas feitas ao trabalho de Piaget, foi que o pensamento operatório formal é um pensamento que tem como base, digamos, o pensamento científico, mas que as pessoas na vida adulta não pensam necessariamente assim e, portanto, o pensamento operatório formal não pode ser o fim do desenvolvimento cognitivo e não é o fim do desenvolvimento cognitivo, ao contrário do que defendeu Piaget. Piaget disse que por volta dos 20 anos não ocorre mais desenvolvimento cognitivo, há um término do desenvolvimento a nível cognitivo, mas não é isso que as evidências mostram. O pensamento adulto é um pensamento diferente do pensamento operatório formal. Engloba o pensamento operatório formal, mas consegue ir mais além, porque o pensamento do adulto, para resolver as exigências da vida adulta, que não são de todo problemas de ordem científica, não é? Tem uma base emocional muito forte e muitas vezes, para não dizer quase sempre, temos que pensar nos problemas tendo em conta a integração de perspectivas opostas, dilemáticas, contraditórias e paradoxais. Portanto, é um pensamento que engloba todos estes paradoxos que acabei de referir, o pensamento adulto, diferente, o pensamento adulto maduro, e depois tem tem outras características, mas esta é uma característica que se contrapõe a esta questão do pensamento hipotético-dedutivo que emerge na adolescência. Mas basicamente o adolescente percebe que a sua perspectiva dos assuntos é apenas uma entre muitas e consegue perceber muitíssimo bem quais são as outras perspectivas e contrapô-las umas em relação às outras. E torna-se por isso muito mais hábil socialmente. E então, de uma forma resumida, o pensamento operatório formal consiste num sistema coerente e complexo que constitui a essência da lógica dos adultos cultos e é a base do pensamento científico. Começam por volta dos 11, 12 anos, quando ocorre a puberdade, continua a desenvolver-se e para Piaget para aos 20 anos e não se modifica mais ao longo da vida. Este pensamento operatório formal, pronto, como eu vos disse, verifica as hipóteses que coloca a partir das consequências, ao contrário do pensamento operatório concreto, em que há uma estruturação de domínios importantes como o tempo, o peso, a massa, a velocidade, mas depois não tem em conta a relação entre os diferentes domínios, o pensamento formal tem em conta a relação entre os domínios e coloca de uma forma exaustiva todas as hipóteses que existem em relação aos problemas. Esta mudança ocorre gradualmente e o adolescente passa assim a ter capacidade para generalizar, explicar e elaborar teorias. Pronto, só aqui dizer que a estrutura base do pensamento hipotético-dedutivo é o grupo INRC, permite substituir objetos ausentes pela respectiva representação, sem apoio da percepção, da experiência ou da crença, ou seja, manipular abstrações puras. E o grupo INRC, ou grupo de Klein, possibilita a transformação completa de um dado problema. Basicamente, permite transformar a identidade, ou seja, transformar o tipo de problema, permite negar a operação, ou seja, dizer que um problema não é um problema, deixa de ser um problema, conseguir contextualizar de maneira a que um determinado problema deixe de ser problemático. Tem em conta também o oposto do problema e relaciona também o problema com os outros. Com estas 4 transformações, com estas 4 operações, conseguem-se resolver os problemas, praticamente todos os problemas, segundo Piaget. E só quando este grupo de operações, só quando estes raciocínios estão estabelecidos, é que o adolescente consegue lidar com abstrações puras. Mas
Esta estruturação e conclusão das estruturas cognitivas requerem um ambiente favorável, que contém discussão aberta dos assuntos, crítica construtiva, curiosidade cultural. Reparem, já em relação ao raciocínio moral, ele disse-vos, o raciocínio mais desenvolvido ocorre, embora possam lá estar as estruturas que permitem o desenvolvimento do raciocínio moral ou este cognitivo, que estão interligados, não significa que ele se desenvolva, porque muitas vezes o meio não o permite. Também aqui o meio é fundamental para o desenvolvimento e conclusão deste tipo de estruturas altamente avançadas. Existem adultos que não conseguem de maneira nenhuma pensar assim, está bem? Mas o pensamento adolescente, apesar de ser altamente sofisticado, e é extremamente sofisticado, tem limitações, e uma delas é o egocentrismo adolescente. Porquê? Porque o adolescente, e nós vamos ver isso noutra aula, está tão focado em desenvolver a sua identidade, que a sua energia e o seu pensamento fica afetado, digamos assim, por este trabalho intenso. E como é que se manifesta o egocentrismo adolescente? É diferente do egocentrismo do pré-escolar, porque aqui o adolescente tem em conta as perspectivas dos outros. Não. Aqui o que é que acontece? Manifesta-se de duas maneiras, a audiência imaginária e a fábula pessoal. A audiência imaginária é uma situação em que o adolescente acredita que que tudo aquilo que faz, a sua aparência, o seu comportamento, preocupa tanto os outros como preocupa a si próprio. Portanto, é aquela sensação em que as pessoas se sentem muito conscientes de si próprias, porque acham que os outros também estão assim tão preocupados com a aparência, se o cabelo está preso ou está solto, se a roupa é de uma maneira ou de outra. Portanto, estas preocupações, que são tão comuns na adolescência, tornam-se muito intensas, porque os adolescentes muitas vezes consideram que os outros também estão tão preocupados com estas questões como eles próprios. E a fábula pessoal, que é a crença de que é único, com pensamentos e sentimentos singulares, que tudo aquilo que está a passar nunca ninguém passou antes. E, portanto, esta sensação de singularidade muitas vezes toma a forma de um sentimento de invulnerabilidade. Nada de mal nunca lhe pode acontecer, tudo o que existe de mal só acontece aos outros, e por isso mesmo muitas vezes os jovens constroem estas ideias, não é, de que nunca são invulneráveis e têm comportamentos de risco, não é? Portanto, muitas vezes os comportamentos de risco têm como base a ideia de que nada de mal lhes vai acontecer. Precisamente muito típico do egocentrismo adolescente. Depois, para pensarmos no raciocínio moral, vamos utilizar Kohlberg e tem aqui um pequeno vídeo, depois se quiserem ver, e vamos falar um pouco do raciocínio moral, muito influenciado, obviamente, pela emergência do pensamento operatório formal, e princípios morais, tais como a honestidade, a bondade e o respeito, regem ou devem reger o comportamento humano, e a moralidade cumpre o propósito social de distinguir o bem do mal. E, para Kohlberg, existe um paralelismo entre raciocínio intelectual e raciocínio moral. Porquê? Porque só os indivíduos que já têm adquiridas competências intelectuais avançadas é que conseguem fazer raciocínios morais avançados. A distinção entre o bem e o mal só pode ser feita de uma forma rigorosa se for feita com base num desenvolvimento intelectual avançado. Portanto, para ele, os indivíduos pré-convencionais são concretos na forma como analisam as situações morais. Portanto, basicamente, as pessoas que estão no nível pré-operatório ou operatório concreto são pré-convencionais. Nós depois já vamos ver um bocadinho melhor o que é que isto significa. As pessoas que adotam uma perspectiva convencional já têm que estar no nível inicial do operatório formal. Portanto, já têm que estar num nível mais avançado. Reparem,
reparem que eu não estou a dizer as crianças no nível pré-operatório ou operatório concreto, porque podem existir adultos cujo raciocínio nunca foi desenvolvido, cujo raciocínio nunca foi estimulado e podem estar a um nível operatório concreto e não a um nível formal. Está bem? Portanto, eu disse-vos isto na aula, é que de facto estes estádios correspondem a certas idades, mas são guias. Estas idades são guias, são orientadoras. Não significa que vocês depois encontrem isto na prática, está bem? Basicamente, raciocínios morais mais avançados só são possíveis por pessoas com um desenvolvimento intelectual mais avançado. Tem aqui este quadro que descreve muito sucintamente o pré-convencional, convencional e o pós-convencional. São os 3 estádios de raciocínio moral de Kohlberg. Como referi há pouco, pré-convencional corresponde ao menos avançado, uma orientação voltada para a punição, para a obediência, muito parecida com o desenvolvimento da moralidade de Piaget, moralidade heterónoma. Aqui corresponde ao pré-convencional do Kohlberg. Mas ele aqui, repara, não está a falar de crianças, ao contrário do Piaget, que ele está a falar de pessoas, de adultos. Os adultos também podem estar nestes níveis menos avançados. Basta, por exemplo, como eu vos disse, não terem sido estimulados ou os meios em que estão inseridos também não os estimularem, ou até pelo contrário, reforçarem aquilo que menos bom as pessoas têm. Às vezes acontece. Depois, o nível convencional. O nível convencional tem dois estádios, o estádio 3 e o estádio 4. O estádio 3 é onde estão a maioria das pessoas e onde estão a maioria dos adolescentes. O estádio 4, só alguns adolescentes e adultos é que têm comportamentos e raciocínios de estádio 4. O estádio 3, basicamente, é a orientação para o bom menino, que é uma moralidade de aprovação social, é a regra de ouro, não faças aos outros o que não gostarias que te fizessem a ti. E o estádio 4 é a orientação para a manutenção da lei, da ordem e do progresso social. Portanto, as pessoas orientarem-se para cumprir a lei. Depois, o pós-convencional é a orientação para os valores. Portanto, a orientação para a ideia de que aquilo que as leis nem sempre estão ao serviço das pessoas e que nós temos é que estar ao serviço dos outros, e as leis podem não ser cumpridas, não é? Muitas vezes até nem devem ser cumpridas. E depois o estádio 6, que é reger-se por princípios éticos universais e que Kohlberg diz que é um ideal. Ninguém consegue atingir este estádio 6. Serão muito raras ou mesmo nenhumas as pessoas que vão atingir o estádio 6. Portanto, os adolescentes, antes disso, a teoria de Kohlberg assume que a base da moralidade é o sentido de justiça. Portanto, a justiça é a base da moralidade. Questões de igualdade, equidade, reciprocidade e contratos sociais no âmbito das relações humanas. Portanto, desculpem esta interrupção, o nível de moralidade típico dos adolescentes designa-se convencional, ou seja, o que está ou não em conformidade com as normas sociais, e não o que oferece castigo ou recompensa. Como eu vos disse, este nível convencional tem 2 estádios, o da moralidade interpessoal, do bom cidadão, bom filho, boa pessoa, bom aluno, e em que existe a necessidade de tratar os outros segundo a regra de ouro e também a necessidade de ser tratado dessa forma. E o estádio 4, que revela uma orientação para a manutenção da sociedade, que apelam à razão institucional. É o ponto de vista da lei. As estratégias parentais dos pais e o seu próprio raciocínio moral influenciam o desenvolvimento moral dos filhos. Portanto, como eu vos disse, as questões de contexto são muito importantes para o desenvolvimento desta fase de estádio convencional. A fase inicial da adolescência, normalmente estão ainda os adolescentes, muitos deles, no raciocínio pré-convencional, externamente orientado.
Depois, à medida que o adolescente vai amadurecendo e entrando na fase intermédia da adolescência, começa a emergir o estádio 3 e depois, no final da adolescência, é quase exclusivamente estádio 3, convencional. Mais raramente alguns estão no estádio 4, só às vezes, portanto, já alunos universitários, no final dos cursos, é que apresentam de uma forma sistemática respostas de estádio 4. Tem aqui alguns vídeos depois se quiserem explorar. Portanto, e de uma forma sintética, os adolescentes desenvolvem um pensamento extremamente sofisticado, que é o pensamento operatório formal, que tem como pedra de toque a capacidade de manipular abstrações, que vai-lhes permitir depois desenvolver a sua identidade, que é um trabalho árduo, um trabalho difícil e que muitas vezes não termina na adolescência, nem pensar. O pensamento adolescente, embora extremamente sofisticado e eficaz, tem uma característica que é o de ser egocêntrico. É o egocentrismo adolescente, diferente do egocentrismo que falámos nas aulas anteriores, nas etapas anteriores. É um egocentrismo que se expressa através da audiência imaginária e da fábula pessoal, na ideia de que são tão importantes os seus sentimentos, as suas preocupações, que os outros também têm essas mesmas preocupações, a ideia de que é invulnerável, que nada mal lhe pode acontecer, o que leva muitas vezes a comportamentos de risco. E, portanto, o raciocínio moral desta fase é caracterizado por um raciocínio moral convencional, segundo a teoria de Kohlberg, convencional porque é a orientação para o bom menino, para o bom cidadão, para a regra de ouro, tratando os outros como gostaria de ser tratado e, em alguns casos, também, portanto, raciocínio moral convencional de estádio 4, orientação para as leis e para a manutenção da sociedade. Ou seja, temos aqui futuros cidadãos que, se devidamente estimulados e com o apoio e a orientação certa, vão ser uma excelente mais-valia para a sociedade. E temos aqui a nossa biografia. Volto a lembrar-vos que este livro de Orlando Lourenço, que foi meu professor, é muito bom, Psicologia do Desenvolvimento Moral, vale a pena ler. Ele estudou muito Kohlberg e fala muito sobre Kohlberg. E também tem aqui um artigo muito interessante, Adolescência através dos séculos. Como é que os adolescentes foram sendo vistos nas diferentes eras históricas. E vemos que hoje em dia a forma como são vistos é bastante favorável. E pronto, até à próxima.